Palavra de Cientista de hoje pertence ao professor João Loureiro, investigador no Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. É também o coordenador do projeto Polinização, ou deveria dizer melhor, Polinização. Professor, bem-vindo aqui à nossa conversa. Vamos falar daqui a pouco do pretexto imediato porque o convidei para esta conversa, que tem a ver com este guia de polinizadores de Portugal, que é também um dos resultados do trabalho deste projeto de polinização. Começando por este projeto, tanto quanto vi por aí, que merecerá uma conversa maior noutra oportunidade. Tanto quanto vi no calendário do projeto, vai apresentar, ou ele vai terminar agora no fim deste mês de outubro, não é? Exatamente. Vai apresentar resultados, não é? Exatamente, é um projeto que foi financiado pelo Ministério do Ambiente e da Energia, nomeadamente através do Fundo Ambiental. Tem cerca de 2 anos e pico de atividade, e terminamos agora em outubro. Um projeto que, a nível na sua área, na sua vertente de comunicação, o Guia dos Polinizadores é o resultado assim principal, e para os quais estamos muito orgulhosos. Mas tinha um grande objetivo, ou um objetivo maior ainda do que o guia, que é propor ao Estado português um plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores. Plano esse que já está com o Ministério do Ambiente e Energia para uma consulta pública que deverá ocorrer dentro de muito em breve, para que depois todos possam ter acesso ao plano, e todos os contributos são bastante. Estamos curiosos também pelo feedback de todos, das várias instituições. Exatamente. Plano dirigido a Portugal continental e ilhas? Para Portugal, incluindo as nossas regiões autónomas. Muito bem. Associado, sim. Não, associado ao plano, temos também outro grande output, que é o segundo grande resultado, que esse também já está na responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, que é uma proposta de programa de monitorização dos polinizadores, que é uma das medidas principais do próprio plano, que é uma tarefa que todos os Estados-membros, a partir do próximo ano, para a implementação a partir de 2027, vão ser obrigados a seguir por indicações da Comissão Europeia. Professor, vamos aqui contextualizar esta conversa. O projeto de polinização, ou polinização, com a parte final da palavra em maiúsculas, propositadamente, não é? Porque há aqui duas leituras possíveis, não é? E agora o nascimento deste guia de polinizadores de Portugal, que se calhar já era, para vocês que trabalham nesta área específica da ciência, um desejo de há bastante tempo. Já temos vários guias, desde as aves aos répteis, por aí fora. Faltava este. E então, e se não houvesse polinização? E se amanhã a polinização desaparecesse, íamos nós, como elementos da vida na Terra, também atrás deste desaparecimento, professor? Eu costumo brincar, ou seja, essa pergunta, sério, brincar a sério com essa pergunta que nos fazem muitas vezes em algumas palestras e algumas comunicações com o público, que é, já voltando um bocadinho atrás, ou seja, polinização e polinizadores, quem o faz, ou seja, a polinização é um processo muito simples, mas muito importante, que ocorre na natureza, que é a transferência dos grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina, o que faz com que, das plantas, faz com que ocorra a polinização, a fecundação. Com isso temos frutos e sementes das quais muitos deles nos alimentamos, e quem o faz são, nos nossos ecossistemas, essencialmente insetos esses que há dados cada vez mais evidentes que estão em declínio. E daí a sua pergunta, acho eu, de o que é que aconteceria se não acontecesse a polinização, o que é que aconteceria se nós não tivéssemos os insetos polinizadores. Eu acho que mais rapidamente nós, como espécie humana, vamos primeiro, e os insetos polinizadores, por mais que possam estar em declínio, depois conseguiriam recuperar as suas populações e estar aqui a fazer a polinização enquanto nós já cá não estamos. Mas já como ser humano. Tem uma capacidade de resistência, há uma adaptação, eventuais adversidades do que nós como espécie humana. Sim. Claro que isso não minimiza o facto de que eles possam estar em declínio e que devemos ter medidas e ações para os proteger. E é isso um bocadinho que o projeto tentava também responder no contexto nacional.
Muito bem. E eles estão entre E nós, os animais polinizadores. Estão entre nós, embora muitas vezes não tenhamos consciência de todos eles. Eu acho que é maioritariamente verdade. pensemos se calhar nas abelhas, pronto, mas se calhar pensamos Uhum. mais em função do mel do que propriamente a outra ação que elas têm como polinizadoras também. Mas pensamos muito. Exatamente. Exatamente, porque é E uma das mesmo espécies dentro, importantes. só para lhe dar um Sim, exemplo, sim. a abelha do mel é uma espécie que é muito importante, que também contribui bastante para a polinização, mas que tem associado a si um setor económico que é de veras importante e que tem sido também muito afetado, infelizmente, pelas diversas adversidades que o nosso território tem estado sujeito, nomeadamente os incêndios florestais. É um setor económico que devemos ter em consideração, mas para além da abelha do mel, existem mais de 730 espécies diferentes de abelhas, com diferentes formas, com diferentes tamanhos, com diferentes cores, e que são muito importantes para a polinização, são o polinizador por excelência. Temos talvez, e esse tem sido o foco também da União Europeia, outros dois grandes grupos de polinizadores para além das abelhas selvagens, que são as moscas das flores, que têm um aspecto típico de mosca, apesar de vou brincar um bocadinho com a palavra, se camuflarem muito de outros organismos, se confundem-se muitas vezes com Sim. abelhas pelos padrões. E depois um grupo que é muito emblemático e que se calhar é do mais fácil de mostrar a sua importância, que são as borboletas. Um grupo Uhum. emblemático pelo facto de haver muitos apaixonados, nem que seja pela questão fotográfica, de fotografar borboletas, e dentro das borboletas temos não só as nossas borboletas diurnas, E as voltando um bocadinho borboletas? atrás, Sim, Dani, sim, só, sim. temos cerca de 220 espécies de moscas das flores, talvez dentro do grupo dos polinizadores, desde os grandes grupos, aquele que conhecemos pior. Não temos grandes especialistas, temos poucos especialistas à escala nacional que conseguem identificar moscas das flores, e depois dentro das borboletas temos aquilo que ia dizer, as diurnas e as noturnas, as diurnas mais bem conhecidas, com muito envolvimento das pessoas também, não só a nível de fotografia, mas em perceber onde é que elas existem, onde é que elas ocorrem, onde é que é a sua abundância, mas as borboletas noturnas. As borboletas Uhum. noturnas, um grupo um bocadinho mais desconhecido, cerca de 2.000 espécies de borboletas noturnas, dentro das borboletas noturnas, os grupos de maiores dimensões. E por isso estes E- são os três grandes grupos sim, e os que três grandes têm grupos. oh, Exato. E é interessante ter sublinhado a questão das borboletas, porque tendencialmente, tal como nas abelhas, tendencialmente olhamos de imediato para a questão do mel, nas borboletas noturnas e diurnas, quem as observa pode estar a olhar, enfim, quem as observa saberá disso, mas enfim, poderá estar a olhar para a questão estética e a pensar que há uhum, ali aquela época do ano com mais borboletas muito bonitas, estão numa fase de isso. reprodução, mas há de facto esta outra questão da polinização que elas estão a realizar de uma forma muito, muito eficaz e muito importante. Não é só a questão de reprodução da espécie, de a questão estética, digamos que Exatamente. devemos olhar. Uhum. E dos Sem menos dúvida, sem conhecidos, dúvida. eu vi na apresentação e já entraremos no guia com algum detalhe. Há Uhum, animais polinizadores também, não é? E uhum, eu isso. vi aqui, e outros mais surpreendentes. Quais são aqueles que nos poderão surpreender mais e que não olharemos à partida como polinizadoras? Alguns deles. Sim, ou seja, as outras moscas, para além das moscas das flores, aquelas moscas até mais que olhamos para elas que pensamos que podem ter um papel diferente, que também são polinizadores. Os escaravelhos, que as pessoas acho que eventualmente associam à polinização por estarem pousados muitas vezes naquelas flores com plataformas quase de aterragem, andarem por ali pela flor, as pessoas associam. E devo destacar aqueles que eventualmente são mais surpreendentes, apesar de haver ainda pouca evidência, as formigas. Algumas formigas podem ser polinizadores. E depois temos um capítulo inteiramente dedicado às aves. Há algumas aves que vão às flores para o docinho do néctar e acabam por, Sim. no processo, serem polinizadores. E depois temos um capítulo inteiramente dedicado às espécies endémicas e nas nossas ilhas temos uma lagartixa, a lagartixa da Madeira, que o facto de ser polinizador está muito relacionado com a escassez de recursos alimentares quando houve a ocupação por parte destes animais dos nossos arquipélagos e por isso acabaram por ir visitar as flores para se alimentarem e com isso temos também lagartixas a Que serem polinizadores interessante. Que interessante. na Sim, sim. Madeira. E Uhum. há mais exemplos à escala global, mas, ou seja, noutras regiões do globo temos
mais aves, os famosos colibris que nós não temos aqui e que nas regiões tropicais e subtropicais são polinizadores por excelência. Temos morcegos, que também são polinizadores, não nos nossos ecossistemas. Temos alguns mamíferos, alguns roedores que também, em algumas circunstâncias, são polinizadores. E mesmo há pouco tempo descobriu-se, por exemplo, um anfíbio nos trópicos, uma pequena rã que também foi comprovadamente polinizadora de uma espécie tropical que se desconhecia porque o pólen, ou seja, como tem um corpo mais ao qual o pólen não adere, pensava-se que não tinha um papel tão importante, mas descobriu-se há pouco tempo. Ainda hoje em dia estamos a descobrir novas espécies de polinizadores. Isso é muito interessante. O que é fascinante. É fascinante, de facto. E imagino que esses polinizadores de várias espécies também tendencialmente polinizam determinadas espécies, ou seja, eles acabam por distribuir, ter cada espécie ter uma espécie de público-alvo ou de espécie-alvo para fazer a sua polinização, embora, obviamente, alguns deles se distribuam por várias espécies, mas há um pouco acontece isso. Há um bocadinho de tudo, ou seja, Sim. na natureza, isso há sempre, ou seja, por mais que às vezes uma pessoa fale em algumas generalidades, há sempre aquelas exceções à regra. E, efetivamente, há espécies de polinizadores que são, como lhes chamamos, mais generalistas, Sim. que gostam de visitar diversos tipos de flores e têm uma dieta alimentar bastante diversificada, mas depois há aquelas relações mais exclusivas, onde um determinado polinizador visita apenas uma determinada espécie de planta. Isso, em termos de conservação, é extremamente importante porque se houver um declínio de um dos organismos, seja da planta, seja do animal, terá um efeito imediato no outro organismo, porque deixa de haver o recurso alimentar. Se for, por exemplo, a planta a começar a desaparecer ou as suas populações começarem em declínio, o organismo deixa de ter a sua principal fonte de alimento. Uhum. Se for ao contrário, também a planta deixa de ter o organismo que transporta os seus grãos de pólen e depois a sua própria reprodução pode estar comprometida. Muito bem. O que é que nos mostra este Guia de Polinizadores de Portugal? Podemos colocar aqui como coautores, diria eu, mais de 25 investigadores, especialistas nacionais em entomologia e botânica. Que retrato nos dá este guia, professor João Loureiro? Sim, foi um esforço que nós, dentro do projeto de polinização, tentámos, já tínhamos vários grupos de trabalho. Dentro de um grupo de trabalho mais dedicado à parte de divulgação e disseminação de conhecimento, tentámos ver quem é que estava interessado. Temos então, como disse, somos 26 autores, desde entomólogos até pessoas mais da área da botânica. Eu próprio não sou entomólogo, devo fazer já aqui o disclaimer, venho mais da área da botânica, mas trabalhamos muito nesta interação planta-polinizador. Temos 222 espécies de polinizadores retratados. Quando eu digo retratados, todas elas têm pelo menos uma fotografia. Na maior parte do caso temos 2 fotografias. Em muitas delas a interação com uma planta, ou seja, não é aquela fotografia clássica, às vezes até de espécie de museu. Espécie isolada, tem sempre isso. Temos a interação com a planta e depois temos alguma informação, temos informações que vão desde características que as permitam distinguir de outras espécies mais próximas ou aquilo que as torna únicas para que as pessoas depois com a informação do guia possam tentar, sendo que é um desafio às vezes complicado, identificar as espécies que vêm na natureza. Temos informações sobre a sua biologia, que plantas é que polinizam cada uma das espécies, local de distribuição em Portugal, dimensões, período de atividade. Ou seja, é um guia que, para além de informação, muita informação, tem uma componente estética muito forte, com muitas fotografias todas elas de autores, regra geral, nacionais, nem todos eles envolvidos como autores, mas a maior parte deles envolvidos como autores do guia, e por isso acreditamos que é algo que é para levar ao campo, é levar consigo. Ainda é um bom pedaço de livro, ou seja, é um volume ainda grande, mas acreditamos que é transportável e a ideia é que as pessoas vão para a natureza. Muitas vezes é só questão de, num local com bastante diversidade florística, parem, olhem e vão ver a grande diversidade de organismos que está ali a voar. Muitos deles, deixe-me já fazer esta desmistificação, pouco interessados em nós. Quando digo pouco interessados em nós, nada perigosos, nada de... vão picar, nada disso. Eles estão na sua vidinha a fazer na sua vida, exato. Os intrusos somos exatamente nós. Muito bem. Exatamente. E por estas fotografias chegaram até vocês e vieram para o guia. Fotografias de quem? De investigadores, de profissionais ou algumas de cidadãos, os chamados cidadãos comuns?
Sim, temos um bocadinho de tudo. Temos mais de fotografias de mais de, diria também, 30 pessoas distintas, alguns deles contribuidores da maior parte das fotografias. Temos um dos autores, é o Albano Soares, que é um dos grandes entomólogos e grandes conhecedores das nossas abelhas, mas que ao mesmo tempo é um apaixonado pela fotografia e que ajudou bastante a conseguirmos montar aqui o espólio de fotografias para as espécies. Temos Uhum. também um cidadão também que posso dizer um dos principais especialistas em moscas que temos no nosso país, também é autor do guia e que também contribuiu com uma grande parte das fotografias desse grupo. Depois temos pessoas que associadas por exemplo, ao Tages, que também contribuíram, ou seja, temos um misto entre pessoas apaixonadas e Sim, sim. naturalistas que tiram fotografias e que, por meio de vários contactos, conseguimos chegar a eles para contribuírem para o guia, até pessoas autores do guia que eles próprios são apaixonados por fotografia e que Aham. têm um espólio Uhum. que ajudou. Foi uma das grandes preocupações, digo-lhe já, ou seja, dentro da seleção de espécies, tínhamos um leque ainda maior, mas depois uma constrição, como é óbvio, não podíamos ter espécies sem Claro, fotografia, isso não fazia qualquer claro, sentido. não faria E por sentido. isso houve uma outra seleção de, ok, não conseguimos ir para esta espécie e vamos para outra equivalente, digamos assim, a nível de importância, das quais nós temos Uhum. fotografias que nos Até que permitam às numa pessoas. próxima ou futura atualização do guia, Isso, sem essas dúvida, espécies sem dúvida. possam entrar. Estamos aqui a olhar, olhando o guia e consultando o Uhum. guia, olhamos para um espaço temporal. Esta fotografia é uma fotografia de tempo, digamos assim. Olhamos aqui para um espaço temporal que é de 1 ano, 2 anos, mais. Para a elaboração do guia? Sim, as fotografias não foram tiradas todas num mês ou 2 meses, imagino eu, não é? Não. Isso, as Sim, foram. fotografias são todas relativamente recentes, mas Ah, são, sim. diria que um espaço temporal, diria eu, dos últimos 5 anos, mas com uma qualidade, Sim, fazemos sim, chegar sim. depois um guia com uma qualidade que eu acho que está bastante acima da média. O guia E, em si foi um desafio extremamente grande, começámos a trabalhar com as primeiras reuniões e com os autores, e montar a equipa toda, trouxemos depois uma outra pessoa extra, para garantir que os grupos estavam cobertos pelos principais especialistas. Começámos a trabalhar nisto em janeiro deste ano e em setembro estava pronto a ir para a gráfica. Devo enaltecer o design que foi contratado por nós de uma designer que tem formação também dentro das áreas das biologias e bioquímicas, que acho que percebeu bastante bem a mensagem que nós claro, queríamos e fez um claro, claro. trabalho que nós estamos muito, muito satisfeitos Esta, com ele. esta pergunta que lhe estava a fazer a propósito do espaço temporal de recolha destas fotografias tinha uma outra pergunta, uma outra questão Uhum. que lhe queria colocar é, por exemplo, 5 anos, se agora houvesse uma revisitação desses lugares, eventualmente algumas destas espécies não estariam nos mesmos lugares, teriam desaparecido, isto para pensar um bocadinho com o professor sobre os Uhum. riscos destes polinizadores, porque isto é uma Sim, fotografia de um momento, de alguns momentos, claro. mas há riscos. Temos que Digo, pensar sim, há na riscos. parte complicada e quais são os riscos que estão neste momento mais detectados. Uhum. Ou seja, os polinizadores, regra geral, e os grupos mais bem estudados dentro dos insetos polinizadores são mesmo, a nível de riscos, são mesmo as abelhas, as moscas das flores e as borboletas. As borboletas, inclusive, saiu agora, mesmo recentemente, uma nova revisão do risco de extinção das borboletas. Está para sair também, mesmo em alguns dias, o das abelhas. Inclusive, foi dada como extinta uma das espécies que nós tínhamos de borboleta da Madeira, uma endémica que está extinta. E os principais riscos que afetam os polinizadores são, essencialmente, a forma como nós, seres humanos, alteramos a paisagem. A forma como a paisagem do nosso país está a ser modificada, onde cada vez temos mais espaços, ou seja, desde a parte da urbanização, da expansão das cidades, que faz com que destruamos os habitats dos polinizadores, até a forma como, a nível de floresta e das zonas agrícolas, cada vez temos áreas mais extensas, com menos vegetação espontânea. Os polinizadores gostam de uma grande diversidade de plantas e quando temos apenas uma única espécie nos habitats, é algo que é prejudicial para eles. Não nos podemos esquecer dos requisitos de nidificação. A maior parte das espécies, por exemplo, de abelhas, nidifica no solo. A partir do momento que o solo é alterado, estamos a destruir o seu habitat de nidificação. Estamos a falar depois de alguns agentes químicos, do que sejam pesticidas e o uso excessivo de pesticidas,
tem um impacto também bastante grande. O impacto das alterações climáticas é também algo que é mais difícil de quantificar no terreno, mas que cria aquilo que chamamos de uma desincronização entre quando é que as plantas estão em flor e os insetos emergem, e por isso não havendo uma sincronização, poderemos também ter problemas a esse nível, e estes são realmente as grandes ameaças aos nossos polinizadores. Não esquecendo Sim. desculpe, só voltando, sim, diga. Espécies exóticas invasoras, e tem sido falado bastante da vespa voluptina, a vespa asiática, que da forma como tem afetado as populações, as colmeias da abelha do mel, mas, por exemplo, a vespa asiática é um organismo que se alimenta de todo tipo é carnívoro e alimenta-se de todo tipo de insetos voadores, e por isso seguramente que também poderá afetar as próximas populações. E não fazem polinização quando ou sem que podem fazer, mas não é de uma forma muito inadvertida. Sim, nós vimos-las muitas vezes a visitar as flores, mas aquilo que eu costumo brincar também é vão para o docinho, ou seja, depois da alimentação preferencial vão ao néctar, e às vezes com isso transportam um ou outro grão de pólen. Não se podem considerar um polinizador por excelência, nem nada que se pareça. Este guia, como o professor há pouco referia, é um guia didático, um guia informativo, mas pode ter aqui, ou deixa também algumas pistas, queria perceber melhor como, para a intervenção de cada um de nós. Formas de ajudar. Duas ou três ideias de como é que poderemos ajudar. Ou seja, o guia, já agora fazendo aqui essa resenha, tem uma parte inicial bastante grande sobre uma parte de alguns conceitos mais teóricos, mas relativamente simples, do que é a polinização, aquilo que falámos mesmo agora, de quais é que são as principais ameaças, e depois tem uma secção também de conservação e boas práticas, e como é que nós podemos efetivamente ajudar os nossos polinizadores. Para já, o guia pode cumprir logo uma pequena tarefa nesse âmbito, que é dar a conhecer às pessoas a sua diversidade, ou seja, termos uma noção de que são bastantes e que às vezes têm requisitos alimentares e de ciclo de vida que são bastante específicos, pequenas ações que nós possamos ter no nosso envolvente e às vezes nas nossas varandas, nos nossos quintais, podem ajudar os polinizadores. E basicamente aquilo que os polinizadores necessitam, falámos há bocadinho, é de alimento e de locais para nidificar e locais de abrigo. O alimento é providenciado muitas vezes com as nossas plantas autóctones, as plantas que ocorrem no nosso território. Plantas que são atrativas para os polinizadores vão desde que nós podemos ter nos nossos quintais, nas nossas varandas, que até têm duplo propósito, são as plantas aromáticas. Podemos ter plantas aromáticas que depois usar na nossa alimentação, mas enquanto estão em flor são um fartote para os polinizadores, eles adoram. Desde algumas árvores... Sim. E fica essa mensagem, que a chatice está cheia de moscas de insetos. Não, deixem estar. Não, é isso, exato. E às vezes são visitas pontuais, mas que são os recursos. Se eles tiverem estes recursos de varanda em varanda, eles vão saltando, eles não são sempre ali, faço-me entender, eles movimentam-se na paisagem à procura de alimento. Podemos ter árvores de fruto, desde cerejeiras, macieiras, das quais podemos depois nos alimentar do fruto, mas durante a floração são extremamente importantes para os polinizadores. O nosso madronheiro, que também é visitado por alguns polinizadores, pelos abelhões, por exemplo, que são extremamente importantes para eles. Depois temos tudo que seja zonas de nidificação e refúgio, que é mantermos solo nu ou com alguma vegetação assim esparsa. Temos por exemplo, alguns troncos de madeira no chão, porque alguns polinizadores fazem os seus ninhos em madeira morta. Por isso, manter algumas zonas úmidas é extremamente importante também para alguns polinizadores. E depois temos outra coisa que nós costumamos falar, que é muito importante, que é, ao nós estarmos sensíveis para estes organismos, aquilo que às vezes nós criticamos de uma esterilização dos nossos, por exemplo, nas áreas urbanas, uma esterilização das nossas rotundas, onde basicamente é relva sem mais nada em flor, ou flores espontâneas que estão em floração durante um período muito curto do ano e depois não há substituição. Nós, como cidadãos, podemos ter um papel ativo junto dos nossos autarcas, como munícipes, de exigir que tenhamos zonas verdes muito mais ricas em biodiversidade, e isso faz com que os polinizadores tenham uma forma em que nós
só estando bastante atentos e conseguimos ver, tínhamos os polinizadores à nossa volta, muitos deles de dimensões muito pequenas, nós nem os conseguimos ver, não nos perturba. Eu percebo às vezes a preocupação das pessoas de um certo medo relacionado com os insetos. Os polinizadores são maravilhosos e nós não nos fazem mal nenhum, e por isso, como municípios, podemos ter um papel importante da forma como gostamos de ver as zonas, os espaços verdes urbanos. E tendo depois essa consciência, essa percepção de como eles são importantes, o nosso olhar mudará. E esse é um dos objetivos do guia. Só uma nota final, como é que se chega a este guia? Ele vai estar à venda nos locais habituais da venda de livros? Sim, então, fazendo aqui... Sim, o guia vai ser agora apresentado no sábado, aqui na Estufa Tropical sábado, se calhar dia 18 de outubro, ficando para ficar aqui registado, exato. Exato. Sim. Portanto, na altura eventual que esteja a ver esta conversa, ele já está disponível. Já foi feita a apresentação. Sim. E o livro foi editado inteiramente no âmbito do projeto do Polinização, que tem restrições a nível de venda, ou seja, é um livro que neste momento tem 500 exemplares editados. E nós queremos, depois do fim do projeto, entrar em contacto com algumas editoras. Temos a autorização das entidades que financiaram o projeto. Ele não pode ser vendido, porque foi financiado com dinheiros públicos. Exato. E por isso vamos dar indicações a partir do dia 18 nas páginas do projeto de como as pessoas que estiverem efetivamente interessadas poderão chegar ao guia. Vão haver, posso fazer já quase aqui um disclaimer, vão haver pontos para poder levantar guia depois de um contacto connosco em 3 ou 4 regiões do país. Mas depois a nossa intenção, porque gostávamos que o guia estivesse em todas as livrarias do país, é tentar, numa segunda edição, chegar a acordo com uma editora, de forma que ele possa, sim, aí ser vendido e possa estar nas diversas livrarias, em qualquer ponto do país, para que as pessoas o possam adquirir. Muito bem. Professor, obrigado. Continuação de bom trabalho. Um dia destes vamos então falar do projeto do polinização, ou polinização. Eu deixo aqui o link na internet, o Polinet com 2 L's, mas ficam aqui estes indicadores. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Continuação de bom trabalho. Obrigado.